Tema de hoje: como encarar um problema. Nós estamos numa série chamada Como Liderar a Sua Vida. Lidere a Sua Vida, é o nome da série. E esta série traz para nós uma lista de coisas para aprender. Se você não ouviu todas as mensagens desta série, elas estão disponíveis gratuitamente ou no nosso site carisma.com.br ou procure no YouTube Comunidade Carisma e você vai encontrar no nosso canal do YouTube a série Como Liderar a Sua Vida. Lidere a Sua Vida. As mensagens que nós aprendemos aqui já foram essas. Como liderar a sua vida, como você tomar a rédea da sua vida. A primeira leva o nome da série. Depois, não fique preso ao seu passado. Há muitas pessoas que ao longo da sua vida, elas não conseguem correr, porque parece que tem uma âncora segurando enquanto eles querem correr. Terceira ministração, lidere as suas emoções. Aprenda a lidar com sua pessoa. Para de ficar se ferindo tão fácil, suas emoções muito abertas, aprenda a governar a sua vida pessoal. Outro, o temperamento de um líder bem-sucedido. Há determinadas coisas na vida da gente que não fazem parte da vida da gente, a gente acha que faz, mas não faz. Tem algumas coisas que não são você, quando você fala, eu sou esse cara mesmo, eu começo e nunca termino, ou se não, aquela ideia, eu sou estourado mesmo, não tem jeito, não é verdade, você não é assim. Foi um padrão que te ensinaram, um padrão que você se hipnotizou a andar dessa maneira. E você precisa acordar, você não é isso. Descubra quem você é. Nesta ministração ensinamos isso. Quer crescer? Mantenha o foco. Adversidades aparecem na vida da gente, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você for um corredor e tirar os olhos do foco e ficar se preocupando com quem está do teu lado, meu amigo, o único que consegue correr e olhar para o lado e dar um sorrisinho é o Bolt. Você não consegue. É melhor você manter o seu foco, senão você perde o alvo e alguém vai passar você. Simplifique a sua vida. A vida de muita gente está muito pesada. Muita coisa para fazer, muita coisa acontecendo. Tua agenda está pesada, você não consegue mais colocar mais nada. Você não consegue fazer um curso sequer na tua vida, porque a tua vida está pesada demais. Essa ministração ensina a gente a organizar a agenda nossa. E o tema de hoje: como encarar um problema. Eu quero falar sobre como você aprender a ser feliz, mesmo no meio da dificuldade. Porque se você for esperar tudo se resolver na sua vida, para então ser feliz, você não vai ser feliz muito tempo. Porque a vida ela tem muitas dificuldades. Se você só curte os momentos alegres da sua vida, você está perdendo muito da sua vida. Não existe vida sem problema, então você precisa aprender a viver essa vida e tirar o melhor dela, apesar dos problemas. Nós vamos ver algumas coisas na vida de Paulo, apóstolo. Os últimos anos da vida de Paulo, antes do texto da Bíblia que eu vou ler, que ele escreveu, não foram nada bons. Paulo passou por algumas situações muito difíceis na vida dele, por causa do Evangelho. Pregando o Evangelho, foi preso por causa disso. Uma multidão queria linchá-lo. E Paulo, então, protegido ali por alguns, consegue dar um discurso e tentar se defender diante da multidão. Aí que a multidão quis linchá-lo de uma vez, religiosos, que não suportavam essa liberdade que nós temos do Evangelho. Então, os guardas vieram, pegaram Paulo e prenderam Paulo. Inicialmente como proteção, mas depois a prisão ficou lá, porque quem poderia soltá-lo não estava no país. Então Paulo ficou aguardando ser solto, sabe quanto tempo? 2 anos. Sabe o que é você ficar 2 anos numa prisão sem ter culpa? Em outras palavras, talvez se a gente chegasse assim para Paulo, assim, e conversasse com ele e falava, Paulo, tua vida não está boa mesmo, hein? Você está com encosto, né? Porque está ruim o negócio para você. Como se não bastasse para ele ser solto, aquele governador que foi conversar com ele 2 anos depois, queria suborno. Queria uma graninha e Paulo claramente se recusou. Percebendo que era isso, Paulo apelou para César,
para ser julgado pelo tribunal de César, porque Paulo tinha cidadania romana. Muito bem, ele vai preso para Roma. Quando Paulo está nessa navegação para Roma, acontece um problema, um naufrágio. Cá entre nós, se eu acreditasse em azar, eu diria, Paulo era um azarado. E ele vai para Roma, no caminho de Roma, passa por isso, como se não bastasse o naufrágio. Depois de todo mundo nadar até em terra firme, vão lá fazer uma fogueira para se aquecer. Paulo vai pegar uns gravetos, vem uma cobra e pendura na mão do indivíduo. Até o povo da região falou, está aí, isso é justiça. Escapou do mar, a cobra pegou. Paulo pegou, sacudiu a cobra no fogo e não aconteceu nada com ele. O pessoal esperando ele inchar e cair duro, não aconteceu nada. Aí começaram a achar que ele era um deus. Multidão é assim, muda rapidamente a opinião, né? E aí, passa até que Paulo vai para Roma. Chega em Roma, é preso novamente. Cá entre nós, se um cara contasse isso da vida dele para você, você diria para ele o quê? Rapaz, olha, você está precisando de fazer libertação, né? Alguma coisa assim. Você está enroscado, né? Vem aqui na corrente dos 385 pastores, né? Para ver se liberta você. Nada disso. O que eu quero te mostrar é que Paulo, passando por tudo isso, sabe como ele conclui? Pouco tempo depois, ele escreve um bilhete para uma igreja de amigos. E ele fala assim, e sabe que isso foi bom? Como é que alguém consegue ver algo de bom em tudo isso que ele passou? Ora, vamos aprender com ele. O texto é Filipenses capítulo 1, de 12 a 19. A carta aos Filipenses é uma coletânea de vários bilhetes que Paulo tenha mandado para a igreja de Filipos, e ela foi compilada e formada num formato de uma carta aqui para nós. E aqui é um trecho de um deles. E ele escreve para os seus amigos dizendo assim, Filipenses 1, versículo 12 em diante, acompanhem comigo nas telas. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Uma pausa, Paulo está dizendo já aqui, ele falou, e não é que foi bom que aconteceu? Porque eu estando preso está provocando as outras pessoas agora a pregar o Evangelho. Antigamente eles ficavam muito centralizados comigo, agora eles estão tendo que se virar. Continuando. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Cá entre nós, como tem gente ruim no mundo, né? Tinha indivíduo que tinha bronca de Paulo. Como o cristianismo estava sendo um problema para o Império Romano, as pessoas pensaram o seguinte, Paulo está preso, então vamos fazer o seguinte, vamos falar mais do cristianismo, que aí provoca maior bronca em Roma, e aí Roma cai matando em cima do Paulo. Seria isso. Usando até a própria pregação do Evangelho para ferir ainda mais o Paulo. Tem bicho ruim no mundo, sim. Está aqui, mas tudo bem, continuando. Olha a resposta de Paulo diante disso. Mas que importa? O importante é que, de alguma forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro, de fato continuarei a alegrar-me, pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Usando essa história de Paulo, eu quero tirar 3 lições rápidas aqui com vocês. 3 lições que vai servir para mim e para você sobre como encarar um problema. Esse aqui que nós vamos estudar é o de Paulo. Mas o princípio é o mesmo para quando você encara o seu problema, para quando eu encaro o meu problema. Todas as vezes que nós queremos crescer na vida,
Problemas vão aparecer, são testes, são provas, são necessários para que a gente cresça. A Bíblia mesmo, 2 vezes ela fala o seguinte: a tribulação produz. Nunca ela diz a alegria produz. É interessante isso, que a alegria é bom, é gostoso se sentir alegre, mas a alegria não ensina nada para a gente. Não tem didática na alegria. Tribulação tem. Quando você passa por um problema, é uma chance de você crescer. Se você não passa problema, o que vai acontecer? Você vai sempre fazendo daquela mesma maneira. Quer desacomodar? Você precisa passar por problema. Problema desestabiliza a gente, fazendo com que a gente pense em novas ideias, porque nós temos uma tendência ao comodismo. Você, por exemplo, dirige a sua empresa ou tem o seu trabalho de uma determinada maneira, aquilo dá certo por anos na sua vida, aí o mercado muda, ou você se reinventa ou você vai se afundar. Mas se você se firmar assim, dizendo, não, mas eu faço isso há tantos anos e funciona, pode não estar mais funcionando. Os problemas servem para a gente se reinventar. Se você está experimentando o desemprego, saiba de uma coisa, problema serve para a gente se reinventar. Casamento está dando problema, problema serve para se reinventar. Tem casais que precisam passar por problema para passar por uma renovação na sua vida. Você está passando por alguma crise, às vezes até a crise financeira ela é necessária para a gente se reinventar. Aproveita o problema, é a chance que você tem. Deixar ela passar, você vai voltar a dar círculo na sua vida e a sua vidinha vai ser a mesma de antes, porque você não aprendeu nada diante daqueles problemas. 3 maneiras da gente encarar o problema e ajudar com que a gente possa crescer com esse problema tirado aqui das lições de Paulo. Primeiro deles, a maneira como você encara o seu problema é muito mais importante do que o próprio problema. Vou repetir. A maneira como você encara o problema é muito mais importante do que o próprio problema. Eu estou falando aqui de perspectiva e foco. Se você achar que tudo que você tem que se focar é no seu problema, minha pergunta é, antes disso, será que você está encarando o seu problema na perspectiva correta? Pode ser que você esteja olhando na perspectiva errada. Todo mundo aqui tem problema, todo mundo passa por problemas, mas o que pesa mais não são seus problemas, mas a maneira como você olha para eles, é isso que faz toda a diferença. Vamos voltar lá para Paulo e tirar esse princípio. Filipenses 1,12 diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu para mim, que me aconteceu, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. É interessante aqui que Paulo, ele olha o seguinte, ele consegue ver o melhor no meio do pior. Ele fala, tudo bem, gente, ó, eu sei, eu estou preso, não é legal, estou num lugar aqui sem muita expressão, não é legal, não é o que eu queria para a minha vida, mas é interessante, enquanto eu estou preso, tem um monte de gente nova que está pregando o Evangelho, e o cristianismo está crescendo muito mais do que se estivesse lá fora. Então isso está sendo bom, mesmo no meio do sofrimento. Ele consegue ver Deus agindo mesmo no meio dos problemas, mesmo quando as coisas não saem como eu gostaria que fosse. Aqui eu não estou falando da gente ficar fazendo confissões positivas somente, né, dizendo não estou passando nada, não estou sentindo nada. Não estou dizendo isso, eu estou querendo mostrar que é tempo de você crer em Deus, acreditar que Ele não te abandonou, que Ele está com você no meio dos problemas. Para mim isso é uma demonstração de fé muito maior do que ficar fazendo somente confissões. Minha paixão por Deus e a minha confiança em Deus precisa estar acima dos problemas. Quando eu confio de que Deus existe, Deus está cuidando da minha vida, eu começo a olhar para aquele problema como um meio para eu chegar num fim que eu ainda não conheço. Eu precisava daquele problema, porque senão eu ia repetir o que eu só sabia fazer. Vou explicar para vocês de uma outra maneira. Muitos anos atrás eu conversava com um rapaz e eu gostei da expressão dele. E ele usou a expressão seguinte, eu falei, como é que está a sua vida? Porque eu sabia de um alvo da vida dele que não tinha dado certo. E eu estava conversando, e aí? Se frustrou com relação a isso? Ele falou, não me frustrei. Eu sou uma flecha na mão
de Deus. Eu lembrei do texto bíblico. Há um texto bíblico que fala que os filhos são como flechas na mão de um arqueiro, de um guerreiro. Meu irmão, Deus é esse guerreiro e você é essa flecha na mão desse guerreiro. E o guerreiro, quando ele está com uma flecha na mão, ele pega aquele arco, ele retesa o arco, ele vai pegar você, a flecha, e o que ele vai fazer? Vai te puxar para trás. Para trás. Antes de te lançar, ele vai te puxar para trás. Tem vezes na vida da gente que a gente parece, fala assim, Deus, é para lá que eu quero ir. Você sente assim, Deus te puxando para trás. Você fala, Deus, você está errado. É lá que eu quero ir. E começa a ir para trás. Você tem uma carreira pela frente, daqui a pouco você começa a ter problema com o chefe, daqui a pouco você é mandado embora. Você fala, peraí, eu vou para lá, não é para lá que eu estou indo. Meu irmão, se você mantiver sua confiança em Deus acima dos problemas, você vai entender que para Deus te lançar lá longe como uma flecha, primeiro Ele vai te puxar, te puxar, te puxar até o seu máximo. Mas eu vou te dizer uma coisa, a hora que Deus te soltar, meu irmão, você vai longe em nome de Jesus. Você vai experimentar coisa grande na tua vida, vai mudar a tua história. Você vai falar, agora eu entendo o que Deus estava me preparando esse tempo todo. Fala comigo, eu sou uma flecha nas mãos do Senhor. É isso que você é. Deus vai te lançar lá longe. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente não só recebe força para a gente enfrentar o que a gente está enfrentando, como isso chega ao ponto de contagiar os outros, de incentivar pessoas que estão ao nosso redor. É gostoso andar perto de gente assim. A pior coisa que você tem é olhar um problema na perspectiva errada, e aí você fica o tempo todo só se lamuriando. Você fica parecendo aquela hiena do desenho. Ah, vida, ah, céus. É horrível ficar perto de gente assim. Meu caro, aprenda a enfrentar doença. Doença todo mundo passa. Mas para de ficar reclamando para os cantos o tempo todo. Usa essa doença para crescer. Usa esse tempo para um tempo de reflexão. Paulo apóstolo, por exemplo, vamos pensar em Paulo. Paulo, ele tinha planos de ir para Roma. Mas eu acredito que Paulo pensava o seguinte, eu vou para Roma e vou pregar o evangelho como ele pregou em Éfeso. Pregou na cidade inteira e fez aquele auê na cidade toda. Para Roma não, ele ficou preso. Ele estava no alvo da vida dele, mas preso. Agora, sabe o que aconteceu? Como Paulo estava preso, não podia sair, como é que ele ia se comunicar com a igreja? Ele teve que escrever. Quando ele escreveu e mandou as cartas para a igreja, meu querido, você não percebeu? O Novo Testamento estava sendo escrito. Paulo não sabia assim, vamos escrever o Novo Testamento. Ele não sabia disso. Ele simplesmente estava preso, a única forma de comunicação era a carta, ele escreveu as cartas. Quando os irmãos receberam aquelas cartas de Paulo, falaram, isso aqui é bom demais. A igreja da cidade vizinha falou, queremos ler também. Tá bom, leva aí, copia. Copiaram. A outra igreja da cidade vizinha, queremos também. Pega aí, copia. Chegou até mim e você. E hoje estamos estudando uma carta que ele escreveu por causa disso. Algumas situações nossas são necessárias. Você precisa entender o seguinte, que tempo você está vivendo na tua vida? Você está vivendo no tempo que você já está lançando e está indo lá para diante? Maravilha! Mas talvez você pode estar num tempo em que Deus está retesando o arco, está puxando você para trás. É um momento talvez de parar, é um momento de refletir, é um momento de reorganizar a vida, é um momento de preparo, talvez um momento de estudo, momento de treinamento, momento de aprendizagem. É isso que Deus está preparando você para te lançar lá adiante. Paulo era uma flecha nas mãos do Senhor. É isso que ele era. E Deus estava ali, segurando. A hora que Deus soltou, o que acontece? Acontece essa explosão maravilhosa que é o Novo Testamento. Se Paulo não passasse por aquele momento de parar, ele não queria escrever. E a gente nunca ia saber o que esse homem sabia na vida, o que ele tinha para ensinar para a gente. Nós só estamos aprendendo isso porque precisou passar por esse momento de prisão. Querido, isso é perspectiva. Quem vê que a sua vida
está nas mãos de Deus e que tudo que acontece tem a ver com Deus na sua vida, ele olha a vida de uma maneira muito diferente. Aliás, cuidado com esses ensinos que tem por aí, que tudo é o diabo. Ah, é o diabo, e tudo é o diabo. Cuidado, não é bem assim não. Não é bem assim não. A Bíblia mesmo fala que Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado, e antes de dizer isso, diz, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Era Deus que estava no controle. Era Deus. Em Deuteronômio fala no capítulo 8, acerca de um momento da vida de Israel, e Deus diz assim, fui eu que levei você para o deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Muitas vezes nós passamos dificuldades na vida da gente, é Deus que nos leva para essas dificuldades, para quê? Porque Ele sabe, é o único modo de salvar você. Tem algumas áreas da sua vida que estão duras, tem algumas áreas da sua vida que você não muda de jeito nenhum, então eu vou ter que botar pressão em cima. Porque é só assim que eu vou conseguir quebrar você, para então exalar o perfume que tem lá dentro, a experiência que tem lá dentro. Você nunca vai experimentar uma nova história na sua vida, um novo momento da sua vida, se essa casca não quebrar. Então, muitas vezes, esses problemas que nós passamos, é Deus que está no controle. Como é que eu posso saber? Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Pronto, é o que a Bíblia diz, Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. Amém. Faz isso na tua vida. Amém. Encara o problema dessa maneira. Segunda lição que a gente aprende aqui. Ou você decide o que é importante em sua vida, ou as pessoas e os problemas irão decidir isso por você. A frase é longa, eu gosto de repetir. Ou você decide o que é importante na sua vida, ou as pessoas e os problemas irão decidir isso por você. O que eu estou te falando aqui é o tema da nossa série. Lidera a tua vida. Problema não existe para te guiar. Problema existe na sua vida para você aprender alguma coisa com ele. Problema é para você usar o problema e não você ficar escravo do problema. Quando as coisas se tornam difíceis, eu preciso saber distinguir entre o que é trivial e o que realmente é importante. Eu posso viver a minha vida baseado ou em problemas ou em prioridades. O que é importante na tua vida? O que vale a pena na tua vida? Em que você realmente precisa concentrar o seu tempo e o seu esforço? Cuidado, se você não dirigir a sua vida, problemas vão dirigir a sua vida. O que dirige a sua vida? Problemas ou prioridades? O que dirige? Quando você não define o que são as suas prioridades, você vai acabar passando a sua vida toda pulando de um problema para outro, o tempo todo. Você está resolvendo um problema aqui, ai meu Deus do céu, mal resolver esse problema, outro problema aqui, ai meu Deus do céu, vou resolver esse problema. E você não está caminhando para lugar nenhum, só se distraindo. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Para onde você está indo? O que vale na tua vida? O que são os seus valores? Vamos ver o texto de Filipenses e eu volto a falar sobre isso. Filipenses 1, de 15 a 18. Paulo apóstolo dizendo. Aqui eu cortei alguns trechos para você entender melhor. É verdade que alguns, Paulo está dizendo, por inveja e rivalidade, outros o fazem de boa vontade, esses o fazem por amor, mas aqueles que é o por inveja e rivalidade, por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso, mas aí vem a frase que eu amo de Paulo. Mas, estou nem aí. O que me importa? Por que, minha pergunta? Vamos fazer o seguinte? Talvez nem todos vocês estejam passando problemas. Mas 99% de vocês que estão passando problemas, esse problema tem a ver com alguém. Ok? Traz esse alguém à sua mente nesse momento. Esse alguém. Essa pessoa que está te causando problema. Traz na tua mente aqui agora. Está com ela aí? Muito bem. Quem vale mais na sua vida? Essa pessoa
Ou se você é pai, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos. Essa pessoa que te causa problema, põe ela num balãozinho aqui. Cria um outro balãozinho aqui. Eu quero que você coloque nesse outro balãozinho 5 pessoas que você ama muito. Você gosta bastante. 5. Põe ali. Ok. Talvez caiba até mais naquele balãozinho. Minha pergunta é, por que você gasta mais tempo pensando nesse indivíduo chato que está te dando problema do que nesses que são legais e que são teu coração e são a tua vida? Por que você dá mais tempo e mais atenção para o teu problema? Por que você está deixando... Você fala, mas eles estão me causando muita mágoa, muita tristeza. Essa pessoa desse balãozinho. Pois é, do outro balãozinho estão te causando muito amor, muito carinho, muita alegria. E aí? Por que você está se dedicando mais um, que é o problema, do que o outro? Paulo falou, eu sei que tem alguns que têm inveja, têm rivalidade, são egoístas, não são sinceros, ou seja, são falsos, são fake, são chato, querem me causar problema. E Paulo fala o quê? Beijinho no ombro. O que me importa? Para não dizer dane-se. Porque não pode falar um negócio desse, né? Então... Que coisa para acabar com o humor da gente é a gente saber que tem alguém criticando. Não é verdade? É chato. Eu sei que é chato. Eu sei que é chato. Você já ficou sabendo pela boca de outros que alguém falou mal de você? Eu sei disso. Escuto bastante até. Mas eu estou aprendendo com Paulo. E daí? O que me importa? Por que eu vou dar mais ouvido àquele cara que não gosta de mim do que do cara que gosta de mim? Por quê? Paulo estava afirmando que ninguém podia roubar sua alegria. Nem circunstâncias, nem crítica alguma. Aprendemos uma verdade aqui com Paulo, que eu quero repartir com você. Mantenha o foco de sua vida no que realmente vale a pena. É isso. O que os seus críticos falam a teu respeito não define quem você é. Ponto. Quem sabe quem você é, quem te ama, porque ele vai falar a verdade a teu respeito. Quem não gosta de você, vai falar mal, e se não tiver mal para falar, vai inventar. Então o que eles falam de você não representa quem você é. Muitas vezes nós estamos usando todo o nosso esforço, batalhando batalhas que não deveríamos estar batalhando, e acabamos desperdiçando toda aquela nossa energia que a gente deveria estar concentrando em alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos diante de Deus para a nossa vida, com coisa que não vale a pena. Então, meu querido, para de ficar gastando seu tempo e esforço, pensando e maquinando em dar o troco a alguém. Não perca o seu tempo ficando ofendido com alguém, com o que alguém te disse. Porque o que a Bíblia ensina, o caminho do perdão e voltar a se focar em Deus, do que Deus tem para você, adiante para você, é esse o melhor caminho. Como nós dissemos há poucos domingos atrás, inclusive tema da mensagem, quer crescer na vida? Mantenha o foco. Não se distrai com essas coisas. Se você quer ter vida boa, você precisa saber o que ignorar. É isso. A maioria de vocês hoje em dia se fere mais por rede social do que por conversa. Então por que você gasta tempo com aquilo? Aí tem umas coisas que umas pessoas postam que me... tem um negócio chamado senhora, unfollow, pare de seguir, estou fora, delete. Tem isso. Faça uma limpa na tua vida, torna a tua vida mais leve, mais gostosa. Eu estou bem lá em casa, ligo a televisão, tem umas coisas que me perturbam. Não assiste mais. O poder está na tua mão. Para que você faz isso?
Aí tem uma pessoa que quando eu converso com ela, aquilo me irrita, não fala mais com ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem uma coisa chamada, que eu pratico bastante, chamada distância segura. Não tão longe para não virar meu inimigo e não tão perto para virar amigão, para saber da minha vida. É o tipo de pessoa que quando passa assim, você fala, olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, está tudo bem, né? Também com você, né? Tá legal, tchau, paz. E essa palavra é ótima, paz. Acabou. Para de ficar gastando seu tempo e esforço tentando dar troco em alguém. Para com isso. Você não precisa da aprovação deles para seguir seu caminho. Segue. É tempo de você rever suas prioridades. Não são essas coisinhas que devem governar a sua vida. Não deixa. É um problema desnecessário para você. Eu ouvi uma frase de um homem muito bem conhecido, que ele está agora na terceira idade, e ele se lamentava de algo. Ele se lamentava que ele entendeu, só na terceira idade que ele entendeu isso, ele estava feliz que ele tinha entendido. Falou, da agora em diante, legal, mas eu devia ter entendido isso lá atrás. Então você que é mais novo, presta atenção. Você que está na terceira idade, falou, opa, deixa eu pegar carona com esse cara. Ele entendeu que ele gastou tempo demais na sua vida se preocupando com o que os outros falavam de si. Aliás, é uma frase que eu aprendi tempos atrás de um pastor norte-americano, que ele falou o seguinte, se você tem perto dos 20 anos de idade, seja antes ou depois disso, bem próximo disso, você leva uma vida muito preocupada com o que os outros vão pensar. Já percebeu isso? Os jovens, os adolescentes, não vou usar o cabelo assim, porque o pessoal vai zoar, não vou usar tal roupa. E você fica preocupado com o que os outros vão pensar. Quando você está perto já dos seus 40 anos de idade, vamos ser sinceros, você já não está mais nem aí com o que os outros vão pensar. Acabou. Você gosta daquele jeito, acabou. O melhor ainda, quando você passa dos 60, você descobre que ninguém estava de fato pensando em você o tempo todo. Ninguém estava olhando para você. E aí vem a frase desse cara, olha a frase dele. Passei a vida inteira lutando contra problemas que eu nunca tive. Espero que essa não seja uma verdade para você. Passei a vida inteira lutando contra problemas que eu nunca tive. Aqui fica outra lição preciosíssima para nós. Mantenha o foco na sua vida, naquilo que realmente vale a pena. Amém? Terceiro e último. Não se isole quando o problema te cercar. Eu sei, tem hora que a gente se esgota, é tanto problema para resolver, e isso vai drenando as forças da gente, e daqui a pouco a vontade que dá é de jogar tudo para o alto e sumir da vida. Eu sei disso. De fato, tem momentos que você precisa ficar sozinho, já estudamos isso aqui, nessa série mesmo, já aprendemos isso. Mas eu queria te mostrar uma coisa que Paulo nos ensina. Quando bate essa chateação, sabe? Porque tem hora que pesa. Tem hora que a coisa... Pô, não aguento mais. Não aguento mais. O indivíduo me ama tanto que pensa em mim o tempo inteiro. É para criticar, mas pensa em mim o tempo inteiro. Só fala, fica quieto, me deixa sozinho. Tem hora que você não aguenta mais. O que fazer quando está num momento desse? Então, não se isole quando o problema te cercar, porque a sua solução talvez esteja exatamente na comunhão e não no isolamento. Quero mostrar isso em Paulo, Filipenses 1,19, diz assim, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças, olha aqui, a oração de vocês, e graças ao quê? Ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo.
Aliás, eu gosto dessa frase, eu gosto dela, o Espírito de Jesus Cristo. A gente está tão acostumado a falar Espírito Santo que a gente pensa que é uma outra coisa, né? É o próprio Espírito de Jesus. Ele está comigo. Jesus está comigo nesse momento. Pelo Espírito Santo, Jesus está comigo. Mas graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Esse texto nos mostra duas coisas que têm o poder de fortalecer a gente num momento assim. Eu vou terminar citando essas duas coisas, então, para te desacomodar um pouquinho, fique em pé comigo que nós já vamos terminar. Primeiro delas, a oração dos irmãos. A melhor coisa para se fazer num momento como esse é a gente chegar para alguém e falar: ora por mim. Ora por mim. A propósito, talvez, se você está aí agora, do lado de uma pessoa, que talvez você está do lado de uma pessoa que você nem conhece. Não precisa ser gentil, falar, não conheço você, mas a partir de agora. Não, estou falando de gente que você conhece mesmo. De repente você está sentado aí do lado de gente que você realmente conhece. E que você poderia contar com essa pessoa no momento de oração. Se isso é verdade, não custa nada, dá um toquezinho assim para ela, só para ela saber, ó. Conto com você. Só para ela saber. Então, nós precisamos da oração dos outros. Para isso, eu queria te sugerir uma coisa. Eu queria sugerir para você plantar isso. Porque aí você vai colher. A gente colhe aquilo que a gente planta. Planta amizade. Plante orações. Se você sabe de alguém que está passando por um problema, hoje mesmo, dá um toque para essa pessoa e fala: só queria que você soubesse, eu estou orando por você. Ou, conta comigo, vamos orar junto. Tem coisas que a gente não tem nem o que fazer. Aí o que a gente faz? Manda aquele recadinho na hashtag, tamo junto. Fala, estou junto com você. Meu coração está com o seu. Se você puder estar perto da pessoa e fazer algo que a Bíblia nos ensina, a Bíblia chama de imposição de mãos. Sabe o que é isso? Toque. Caloroso. Amoroso. Quando você está passando um problema, não é gostoso alguém chegar para você, não só falar, cara, estou com você, eu te amo, ou vou orar por você, mas te abraçar, ou tocar em você, ou pôr a mão no seu ombro, ou segurar na sua mão. Precisamos da oração dos nossos irmãos. Segundo, presença do Espírito Santo. A maneira prioritária de Deus agir conosco é através da igreja. Essa é a maneira número 1 que Deus age. Deus age através de gente. Essa é a maneira número 1 de Deus agir. Mas há momentos da vida da gente que não tem ninguém por perto. Talvez alguém que esteja até ouvindo essa mensagem daqui a algum tempo, quem sabe através da internet, está num outro país, isolado, nem fala a língua daquele país, se sente isolado de tudo. É com você que eu falo. Tem hora que a gente não tem uma mão amiga do nosso lado. Tem hora que o nosso problema que a gente está passando, você está sozinho num lugar, desconhecido de todos. Nesse momento, parece que não tem nenhum discípulo de Jesus por perto que seja próximo para te impor as mãos, para tocar em você. Eu quero te dizer, não desista, não jogue a toalha. Você tem o Espírito Santo de Deus. Jesus nunca vai te abandonar. A última frase de Jesus aos seus discípulos, registrada por Mateus, apóstolo, diz assim: e eis
que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca vai te abandonar. Então saiba, meu irmão, que se você está passando por um problema, eu gostaria de terminar essa mensagem agora orando por você. Não vou te chamar aqui à frente, sabe por quê? Porque quem está do teu lado são de fato as mãos amigas que vão poder te ajudar. Então se você está passando esse momento em que você está enfrentando o problema, eu estou te ensinando, primeiro, veja bem a sua perspectiva. Não torne o seu problema maior do que ele é. Olhe como uma oportunidade de você crescer. Segunda coisa, não permita que esse problema dirija a sua vida. Sua vida tem que ser guiada por suas prioridades. Não deixe o problema guiar a tua vida. Terceiro, não fica sozinho. Tenha comunhão. Você precisa da oração dos seus irmãos, que é o que você vai fazer agora. Então, antes de nós terminarmos esse culto, eu gostaria que nós, irmãos, impuséssemos as mãos sobre aqueles nossos irmãos que estão passando por problema e necessidade nesse instante. Então você vai ficar de olho, tiver alguém que levantar a mão perto de você, você vai chegar com muito carinho, aproximar, botar a mão nele, e ao você tocar essa pessoa, você está assumindo um compromisso diante de Deus. Essa pessoa vai para a minha lista de oração dessa semana. Nessa semana, eu vou orar por essa pessoa. Se você, meu irmão ou minha irmã, está passando por algum problema e precisa do fortalecimento de Deus na sua vida, faz o sinal com sua mão aqui agora. Mantenha a sua mão bem levantada. Você está enfrentando um problema, é todo seu, ninguém precisa saber o que é um momento seu. Levante a sua mão, bem alto, bem alto. Irmãos, você está ao lado de alguém que está com a mão levantada, olha aí ao lado e se aproxima da pessoa e põe a mão nela. Põe a mão nela. Olha lá no fundão também. Vê se não tem alguém atrás de você. Põe a mão nela. Põe a mão nela. Isso. Ok. Você que está com a mão levantada, alguém te tocou, pode abaixar sua mão para que a gente veja se tem alguém que não tem ninguém por perto. Estou vendo uma mão levantada lá atrás. Ó. Vê se alguém tocou naquele irmão. Tem mais alguém? Não. Ok. Vamos orar nesse momento? Esse é um momento reverente nosso. Mesmo que você não esteja perto de alguém, interceda por eles nesse momento. Ore agora. Levante a sua voz, meu irmão, minha irmã. Abençoe esse irmão. Poucas palavras. Abençoe a vida dele. Importante ele saber que ele não está sozinho. Ore por ele agora. Meu Pai, eu oro ao Senhor pedindo pelos meus irmãos e irmãs que estão passando um momento de desespero, de tristeza, de mágoa, de dificuldade, de privação, seja o que for que estão passando, necessidade. Eu estou pedindo ao Senhor que se cumpra a Tua palavra sobre a vida deles, que o Senhor há de suprir cada uma das suas necessidades. Que os olhos deles sejam abertos para olharem para o Senhor e poderem falar como Davi, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Senhor, guarda o teu povo, guarda os meus irmãos, abençoe as suas vidas. Seja esse momento da sua vida de problemas, um momento em que eles percebam que o Senhor está retesando o arco e vai levantá-los e vai lançá-los longe ainda na sua vida, para experimentar algo muito maior. Que não se rompam com a pressão, mas que cresçam diante do Senhor. Em nome de Jesus. Põe tua mão sobre eles. Abençoe-os, prospere-os. Em nome de Jesus. Amém, amém. Faça algo agora. Abraça esse irmão, faz montinho nele. Faz montinho nele, nela. Faz ele sentir querido agora aqui. Faz ele sentir querido. Ele precisa de você. Isso é igreja. Isso é igreja. Levando as cargas uns dos outros, como diz no texto de Gálatas. Muito bem. Meu irmão, para terminar. Que Deus abençoe tua vida. Seja uma semana em que cada problema que você enfrentar, você olhe como uma chance de você crescer. Seja uma semana em que você não perca o seu foco por nada que venha te distrair.
E quando alguma coisa tentar te distrair, fala, o que me importa? Vou manter os meus olhos em que realmente vale. Ao invés de você ficar o tempo todo remoendo com pessoas que talvez não te dão boas-vindas, corre para o sorriso dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, daqueles que realmente te amam, e você vai ver que a tua vida vai ser muito melhor. Aprenda a encarar os problemas, em nome de Jesus. Domingo que vem tem mais. Deus falou com você? Deus te abençoe. Boa semana para você. Que o Senhor te abençoe com graça